Olá, turma. Espero que todos estejam bem. Vamos hoje resolver 5 questões de análise combinatória. Estas 5 questões, elas são, turma, todas do Enem. Então, vale muito a pena você estar muito atento aí, tá bom? A primeira, veja bem, a primeira é do Enem 2020. Nos livros de Harry Potter, um anagrama do nome do personagem Tom Marvolo Ridley gerou a frase I am Lord Voldemort. Né? Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da frase I am Potter. I am Potter. Então eu quero todos os anagramas dessa frase, de tal forma que as vogais e consoantes apareçam sempre intercaladas. Ou seja, vai aparecer uma consoante, depois uma consoante, uma vogal e assim sucessivamente. E sem considerar o espaço entre as letras. Nessas condições, o número de anagramas formado é... Aí veja aí, as opções estão todas, né, em fatorial. Antes de resolver essa questão, eu quero lembrar a vocês a permutação. Existe a permutação simples. Por exemplo, eu te dou a palavra café. Note que quando eu te dou a palavra café, não existe repetição de letras. Então, basta você fazer P4, que é 4 fatorial, e está aí a sua resposta. Professor, eu lembro que 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 24. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. Perfeito. Agora eu vou te dar um outro exemplo. Olha essa palavra que eu vou colocar agora, tá? Assis. Se você perceber, Assis tem letras repetidas. Quantas? Se você perceber, tem 3 S's. Então, é permutação com repetição. O total de letras, 1, 2, 3, 4, 5, 5 letras. Você tem 3 letras repetidas, que é o S. Então, a formulazinha da permutação com repetição, lembra? 5 vai para cima e 3 vai para baixo. E aí você efetua o seu cálculo, perfeito? Por que eu fiz isso? Porque agora nós vamos resolver a questão que caiu no Enem. Veja, primeira coisa, eu vou escrever os 9 traços. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lembra que eles não podem aparecer juntos, então vão aparecer intercalados. Então, eu vou começar com consoante. Por que com consoante? Porque tem mais consoantes do que vogal. Consoante, vogal. Consoante, vogal. Consoante, vogal. Consoante, vogal, consoante. Giovanni, eu poderia começar ao contrário, vogal? Não. Por quê? Porque se você contar as letras, você tem 9 letras. Dessas 9 letras, você tem 5 consoantes e você tem 4 vogais. Aí não daria certo, perfeito? Bom, agora vamos fazer para as vogais. As vogais. Você tem, ó, de vogais, nessa questão, quais são as vogais que você tem? Você tem o I, você tem o A, você tem o O e você tem o E. Então, você tem 4. Para essa primeira casa, você tem 4 possibilidades de escolha. Você pode escolher qualquer uma delas. Vamos supor que você escolheu o I. Para essa, só sobram 3. O A, o O ou o E. Vamos supor que você escolheu o O. Para essa casa, só sobram 2. O A ou o E. E para a última casa, só vai sobrar uma, né? Pronto, então as vogais eu já fiz. Agora, se você pegar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, usando o princípio fundamental da contagem, você já tem 4 fatorial.
E agora nós vamos para as consoantes. Perceba que nas consoantes, se você perceber, você tem o M, o P, o R e 2 T's. Então, para este total de resultados, que tem aqui o Czinho que eu estou fazendo, perceba que você vai ter uma permutação com repetição. Ou seja, você tem 5 letras e tem 2 repetidas. Então, veja, o 4 fatorial permanece, que vai multiplicar, lembra daqui, ó, o 5 vai para cima e o 2 vai para baixo. Não esquece de botar o fatorial. Se você estiver atento, eu sei que você está, você vai saber que 2 fatorial, você pode deixar somente 2. Então, você chega a esse resultado. E você vai marcar a opção correta. Que a opção correta é a letra E. Então, tá aí, ó, primeira questãozinha do Enem, né, ó, do ano passado, resposta correta, letra E. Tá bom? Enem 2020. Tá bom? Uma questão muito bacana, né, que envolve aí um dos filmes mais assistidos no mundo. Vamos agora para o Enem 2017. Essa questão ela gerou bastante polêmica porque a figura que ele mostra aí é uma figura em 3D, né? Não é uma figura plana. Mas nós vamos resolver do jeito que ele quer. O comitê organizador da Copa do Mundo 2014 criou a logomarca da Copa composta de uma figura plana e o slogan juntos num só ritmo, com mãos que se unem formando a taça FIFA. Considere que o comitê organizador resolvesse utilizar todas as cores da bandeira nacional, que as cores são o verde, o amarelo, o azul e o branco. Então você percebe que você tem 4 cores para trabalhar. 4 cores, né? Você tem 4 cores para trabalhar. Muito bem. 4 cores. Bom, então vamos agora ver o seguinte, ó. Para colorir a logomarca de forma que as regiões vizinhas tenham cores diferentes. Então, ó, regiões vizinhas tenham cores diferentes. Não pode ter a mesma cor. Se eu pintar de amarelo aqui, eu não posso pintar aqui, tá? Essa é a ideia que eles queriam que você tivesse. Só que até agora fica muito complicado a gente efetuar esse cálculo, porque eu tenho uma figura 3D, né? Ó, 3D. E ele pega de quantas maneiras diferentes o comitê organizador da Copa poderia pintar a logomarca com as cores citadas, tá? Então, veja. Tem uma parte aqui do texto que ele fala, ó, vou até mudar a cor, composta de uma figura plana. Então, veja, a figura, na verdade, ela não é plana. Ela é uma figura em 3D. Agora, nós vamos resolver do jeito que ele quer, como sendo uma figura plana. Então, veja, ó, vou chamar de regiões. As regiões que a gente visualiza será essa região que nós iríamos colocar no plano. Ó. Região 1, região 2, região 3, região 4, região 5 e região 6. Aí você pergunta, Giovanni, como assim um plano? Assim, ó, como se você tivesse aqui esse retângulo e você recortasse ele em 6 regiões. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para a primeira região, note que você pode pintar com qualquer cor. Você escolhe qualquer uma. Ah, eu escolhi, Giovanni, a amarela. Pronto, pintamos de amarelo. Mas eu tenho 4 possibilidades, tá? Para a segunda, nós vamos ter que fazer isso para todas. Então, vamos colocar logo aqui essas setas. E depois, pelo princípio fundamental da contagem, vamos só multiplicar.
Então, o elaborador dessa questão teve essa ideia, tá? Teve essa ideia. Então, agora, para a segunda cor, ó, aqui, vamos colocar aqui 1, 2, né? Ó, como se fosse regiões. Primeira região, segunda região, terceira região, quarta região, quinta região e sexta região. Então, para a primeira região, tu tem qualquer uma das 4 cores, tu escolheu o amarelo, ok? Para a segunda região, tu tem 3 opções. Não pode mais o amarelo. Então, vamos supor que tu escolheu o verde, ok? Aí tu pensa, Giovanni, então, para essa região aqui 3, será 2, porque eu não posso escolher nem o amarelo e nem o verde. Só que você tem que se lembrar que o amarelo, ele poderá ir para essa região. Então, não são 2 cores, e sim 3. Giovanni, então aqui é 2 cores. Só que você tem que lembrar que o verde pode ir para a região 4, então fica 3. Giovanni, eu posso, então, para não perder mais tempo, já colocar 3, porque eu vou usar o mesmo raciocínio? Pode. E aí você finaliza com o raciocínio que ele quer. Ou seja, é 4 que multiplica 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81, 81 vezes 3, 243. E aí, quando você multiplicar, você tem 4 vezes 3, 12. Vem 1 para cá, 4 vezes 4, 16. 16 e 1, 17. Sobe 1. 4 vezes 2, 8. 8 mais 1, 9. 972. Então, 972. Quantas maneiras diferentes o comitê organizador poderia pintar, né? Então, a resposta 972, letra E. Esse é o gabarito deles, tá? O gabarito deles. Vale ressaltar que a gente fez, ó, com uma região plana, ok? Esse tipo de questão é muito comum o Enem cobrar, mas foi a primeira vez que eu me lembro que ele cobrou não usando uma região plana, e sim uma região em 3D. Vamos agora para essa questãozinha do Enem, Libras 2017, é uma questão muito simples, tá? Na verdade, eu digo para vocês que vão fazer o Enem. Se vocês lerem com atenção, vocês conseguem fazer. E se tivesse um pouquinho mais de tempo, por isso que vocês têm que trabalhar bem o tempo, para vocês acertar o máximo possível de questões. Tá? O tempo é muito importante. Então, o que é que acontece aí nessa questão 3? Ele diz assim, ó, o CEP, código numérico constituído por 8 algarismos, seu objetivo é orientar e acelerar o encaminhamento, o tratamento e a distribuição de objetos postados nos correios. Ele está estruturado segundo o sistema métrico decimal, sendo que cada um dos algarismos que compõem codifica região, sub-região, setor, subsetor, divisor de subsetor e identificadores de distribuição conforme apresenta a ilustração. Então, tudo que eu acabei de ler está aqui, ó. Região, sub-região, setor, subsetor, divisor e o identificadores de distribuição. Aí o que é que ele fala? Ele fala o seguinte: o Brasil encontra-se dividido em 10 regiões. 10 regiões. Então eu venho aqui, ó, regiões. 10 regiões. Tá? Vamos fazer de cada um. 10 regiões, depois vou para sub-regiões, subsetor, divisão. Vamos fazer todos eles. Então vamos lá. Agora, cada região fica dividida em 10 sub-regiões. 10 de novo. 10 de novo. Então você vai, ó, coloca aqui 10. Cada uma dessas, por sua vez, foi dividida em 10 setores. Ó, 10 setores. Você está percebendo aí, ó, 10 setores. 10 setores. Cada setor é dividido em 10 subsetores. E, por fim, cada subsetor dividido em 10 divisores de subsetor. Então, vou colocar mais 2 10, né? Ó, 10 e 10. Pelo PFC, você já tem 10 elevado a 5. 1, 2, 3, 4, 5. 10 elevado a 5. Agora, vamos ver o que ele fala do identificadores de distribuição. Veja, além disso, sabe-se que os 3 últimos algarismos, após o hífen,
são denominados de sufixo e destinam-se à identificação individual de localidades, logradouros, códigos especiais e unidades dos Correios. A faixa do sufixo utilizada para a codificação dos logradouros brasileiros inicia em 00, então ó, inicia em 00 e vai até 899. Antes de fazer essa identificação, eu tenho uma pergunta para você. Se você pegar o seguinte, ó, eu quero saber de quantos números tem. Ó, quantos números tem? Presta atenção, 1 até 20. Quantos números tem de 1 até 20? Tá? Quantos números tem de 1 até 20? E quantos números tem entre 1 e 20? Isso é muito importante, tá? Ora, professor, essa é fácil. Quantos números tem de 1 até 20? Aí você vai contar, é 20. Perfeito. Só, turma, que preste atenção, eu vou te ensinar aqui um raciocínio muito bacana. Esse raciocínio é o seguinte, ó. Quantos números tem de até? Então, você pega o último número, que é 20, menos o primeiro número, que é 1. Isso vai dar 19, mas nós sabemos que a quantidade certa é 20. Então, você acrescenta uma unidade, 20. Então, sempre desse jeito, de tanto até tanto. Então, você pega o último menos o primeiro mais 1. Tá? Já entre e você pega o último, aí ó, menos 1 vai dar 19 e tira mais 1. Essa é a regra, ó, 18. Então, professor, deixa eu ver se eu entendi. Então, se eu tenho os identificadores de distribuição, se começa de 000, 000, então é de 000, ó, é de 000 até 899. Então, essa quantidade, professor, essa quantidade aqui é o último, 899, menos o primeiro, que é 000, mais 1, que se você somar, vai dar 900. Então, pelo PFC, né, ó, pelo PFC, o que é que nós temos? Pelo PFC, o que é que nós temos? Você tem 900, que multiplica 10 elevado a 5. 900, você pode escrever 9 vezes 10 ao quadrado, que é 100. Aí, ó, vezes 10 elevado a 5. Então, aqui eu tenho 9 vezes 10 elevado a 7. Porque você repete a base, né? Produto de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. 2 mais 5, 7. 9 vezes 10 elevado a 7. Então, se ele perguntar o total de de CEPs que pode formar, então essa é a resposta. Então, vamos ver a pergunta. Quantos CEPs podem ser formados para codificação? Então, a tua resposta, tu vai marcar 9 que multiplica 10 elevado a 7. Bom, em 2015, numa cidade, 5 escolas de samba, 1, 2, 3, 4, 5, participam do desfile de carnaval. 4 quesitos são julgados, cada um por 2 jurados, que podem distribuir somente uma dentre as notas. 6, 7, 8, 9 ou 10. Então, se você é jurado, você só pode dar desses números, entre 6 a 10. A campeã será a escola que obtiver maior pontuação na soma de todas as notas emitidas. Isso é fato. Em caso de empate, a campeã, em caso de empate, a campeã será a que alcançar maior soma das notas distribuídas pelos jurados no quesito enredo e harmonia. Enredo e harmonia, estou marcando aqui, ó, enredo e harmonia. Estou marcando aqui o enredo e harmonia, que se tiver empate, né? Se tiver empate. A tabela mostra as notas do desfile desse ano
e no momento em que faltava somente a divulgação das notas do jurado B no quesito. Então, o jurado A, ó, ele já deu todas as notas aqui, ó, na bateria, ó. Aqui, ó, a bateria. O jurado A já deu todas as notas dele, mas falta aqui a do jurado B, tá bom? Então, veja o que é que a gente observa aqui, ó. O que é que a gente observa? Que já tem aí quase todas as notas, está faltando só o do candidato B. Pergunta: qual das configurações distintas de notas a serem atribuídas pelo jurado B no quesito bateria tornariam a escola 2 campeã? Opa, então a escola 2 vai ser campeã, né? Então quer que a escola 2 seja campeã. Então veja, a escola 1 não vai ser campeã. Então a escola 1, as notas do jurado B, ele pode dar 6, ou 7, ou 8, ou 9, ou até mesmo 10. Se ele der 10, pessoal, se ele colocasse aqui 10 para a escola 1, fecharia em 65 pontos. Note que a escola 2 ó, tem 66 e aqui não tem nenhum ponto, ó, tem 0. Então, seria campeã. A escola 4, ó, 0, seria campeã. Tá? Então, veja aí. Então, ele quer que a escola 2 seja campeã. Então, deixa eu só marcar aqui. Então, que nós queremos essa escola aqui. Bom, perfeito. Professor, então, deixa eu ver se eu entendi aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui a 1, 2, 3, 4, 5. Para a escola A, eu tenho 5 possibilidades de nota. Desculpe. Qualquer uma delas. Para a escola 3, pessoal, que também não vai ganhar, você também vai ter para a escola, desculpe, aqui a escola 1, aqui escola 2, vou colocar 3, tá? E aqui eu vou colocar a escola 5. Para a escola 3 e para a escola 5, você também vai ter a mesma quantidade, tá? Para a escola 1, 3 e 5 vai ter a mesma quantidade, ou seja, 5. Qualquer uma das notas que ele colocar aqui, aqui e aqui, o camarada ele não vai ganhar. Nenhuma das três ganha. Como assim, Giovanni? Mais uma vez, ó, a escola 5. Se ele colocar 10, ele fecha no 50, no 64. Note que a escola 4 tem 68. Então, ó, nem ele tirando 10 a escola 5 não chega. Então, você já elimina aí essas três escolas. Então, você vai trabalhar com qual das duas? Ou com duas, na verdade, né? Com a escola 2 e a escola 4. Lembre-se que você quer que a escola 2 seja campeã. E veja que quando tiver empate, ó, em caso de empate, a campeã será a que alcançar a maior soma das notas atribuídas pelo jurado no quesito enredo e harmonia. Se você verificar, a escola 2 aqui tem, ó, 20 pontos e a escola 4 tem 19. Então, veja, até aí a escola, se der empate, ó, a escola 2 ganha. Perfeito. Então, vamos fazer aqui o seguinte, eu vou fazer uma tabela, tá? Fazer aqui uma tabela. Escola 2, ó, escola 2 e escola 4. Professor, para que essa tabela? Só para você visualizar o seguinte. Vamos supor que a escola 4, agora presta muita atenção, a escola 4, o jurado B deu 6 pontos. Então, se ele deu 6 pontos para cá, 68 mais 6 dá 74, tá? Então, veja, se aqui, ó, a escola 2, se ele tirar 6, ó,
vai dar quanto? 66. Vamos colocar aqui, ó, 74, ó, 72. Perdeu, não pode ser 6. Se for 7, 73. Tem que ser 8, porque se for 8, vai dar 74. E empatou. E se empatar, lembra, quem ganha é a escola 2. Então aqui eu estou colocando 8. Mas, professor, eu percebi uma coisa interessante, que foi que se a escola 4 tirar 6, a escola 2 tirar 9, a escola 2 ganha. Se a escola 4 tirar 6 e a escola 2 tirar 10, ela ganha. Então veja que para a pontuação mínima, que é 6 para a escola 4, tu tem 3 possibilidades aí. A escola 2 ganhando. Agora eu vou colocar 7. Se eu colocar 7, ó, eu vou aqui para 75, né? Ó, 75 pontos. Então aqui o mínimo tem que ser quanto? 75. Então aqui tem que ser 9. Por quê? 9 mais 66, 75. Então aqui 9. Mas aí você me diz, ora, professor, mas se, mais uma vez, for 7 e a escola 2 tirar 10, ela ganha do mesmo jeito. Perfeito. Então agora eu vou para 8, ó. Escola 4, 8. Se a escola 4 tira 8, então ele vai para 76 pontos, não é isso? Então aqui tem que ir para 76. E a possibilidade aqui é quanto? 10, né? Ó, nota máxima, 10. 10 mais 66, 76. 10. E aí você percebe que não tem mais nenhuma possibilidade. Ou seja, você tem 6 configurações possíveis. Ah, professor, então aqui, ó, por isso que você fez aqui, tipo esse bloco, que eu vou fazer para baixo, tá? Ó. Então esse bloco, que no caso é a escola 2 e a escola 4 juntas, vai ter 6 possibilidades. E quando você multiplicar 5 vezes 5 vezes 5 vai dar 125. E quando você multiplicar por 6, você vai obter 750. Então, é uma questão muito bacana essa, tá? Muito interessante. E a resposta é 750. E vamos ver a letra que nós vamos marcar, que é a letra C. 750. Letra C. Então, muito bacana essa aí da Escola de Samba Enem 2015. Vamos ver aí a saideira, tá? Saideira. A questão diz o seguinte, Enem 2013. Um banco solicitou a seus clientes a criação de uma senha pessoal de 6 dígitos, formada somente por algarismo de 0 a 9, para acesso à sua conta da internet. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pensar aqui o seguinte. Se a questão acabasse aí, primeiro, né? Então, você tem, o que é que você tem? Você tem a sua senha você pode usar o 0, você pode usar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, até o 9. E são 6 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perceba que quando eu encerrei aqui, ó, pela internet, ele não me deu nenhuma ressalva, ele não disse nada. Ele só disse, tá aí, você pode usar os números que você quiser. Então, para a primeira casa, eu posso usar qualquer um dos 10, para a segunda, qualquer um dos 10, para a terceira, qualquer um dos 10, e assim sucessivamente. Então, se acabasse aqui, usando o PFC, basta você aplicar aqui o princípio multiplicativo, vai dar 10 elevado a 6. Perfeito, perfeito, massa. Agora, presta atenção. Entretanto, por via das dúvidas, um especialista do sistema de segurança eletrônica recomendou à direção do banco recadastrar seus usuários, solicitando para cada um deles a criação de uma nova senha com 6 dígitos, permitindo agora o uso de 26 letras do alfabeto, além dos algarismos de 0 a 9. Nesse novo sistema, cada letra maiúscula é considerada diferente da sua versão minúscula. Então, professor, deixa eu ver se eu entendi. Agora, aqui nesse segundo raciocínio, pelo que eu entendi, eu posso usar 26 letras
minúsculas. Eu posso usar 26 letras maiúsculas. Quando eu digo, eu posso usar qualquer uma das, tá? E 10 algarismos. Então, totalizando, você tem 62 aí, símbolos, né, para você usar. Então, professor, deixa eu ver aqui. Então, eu tenho 62 símbolos, certo? Desses 62 símbolos que eu tenho, como a senha continua sendo de 6 algarismos, então, utilizando o mesmo raciocínio, esta daqui era a antiga, né? A antiga 10 elevado a 6 é a antiga. Então, a nova, professor, eu posso dizer que é 62 elevado a 6, porque a antiga, ó, era 10, 10, 10, 10, 10, 10. Então, a nova vai ser 62, 62, 62, 62, 62, 62. Pode. Então, perfeito. Aí, agora, o que é que ele fala? Uma forma de avaliar uma alteração do sistema de senha é a verificação do coeficiente de melhora. Opa, galera, não se preocupa com isso. Coeficiente de melhora. Por quê? Porque ele vai dizer o que é o coeficiente de melhora. É a razão. A razão é uma divisão do novo número de senhas em relação ao antigo. Professor, então esse coeficiente de melhora, CM, ele é igual a uma razão, que é o número antigo, ou que é o novo, né? O novo, desculpa, 62 elevado a 6 para o antigo, 10 elevado a 6. E aí, turma, acabou. É só procurar a alternativa que tem 62 elevado a 6 e 10 elevado a 6, alternativa A. Perfeito? Então, vale ressaltar para vocês que esse assunto é muito importante e provavelmente cai aí uma ou duas questões nesse Enem que vocês irão fazer. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu, turma!